questão que tem me chegado frequentemente. Pastor Fábio, por que você chamado meio espiritual cristão está da forma que está? Por que tanto escândalo? Por que tanto estelionatário, bandido, criminoso nesse meio? Por que as coisas estão da forma que não poderia estar? Por que tanta mentira? Por que tanto engano? Por que tanta hipocrisia e falsidade? Sendo que, pelo que eu saiba, o Senhor Jesus Cristo ensinou outra coisa. Então, meu irmão e minha irmã, se a sua questão também é essa, esse vídeo é para você. Não são minhas palavras e não serão, e nem podem ser, mas é a palavra de Deus que vai responder. Porque a palavra de Deus, ela tem a resposta para todas as nossas dúvidas. Amém? Que Deus te abençoe por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus no Novo Testamento. Vamos abrir aqui, irmãos, a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Primeiro é necessário explicar aqui, irmãos, que essa história de separar a Bíblia em capítulos e versículos é uma invenção humana. E você sabe, né, que tudo que o homem inventa, às vezes, na sua maioria, serve para atrapalhar. Então aqui eu quero aqui, como já está dividido, vamos usar essa divisão aqui para poder identificar aqui a porção do Evangelho que eu quero expor aqui na presença do Deus Altíssimo. Mas está aqui no capítulo 1, a partir do versículo 17. E vamos prosseguindo aqui a leitura. E eu espero que ela responda, porque a Bíblia ela responde. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 17, para a nossa meditação. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Impiedade, que é a ausência da piedade, que é a ausência do amor, que é a ausência do respeito, que é a ausência da empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é a ausência do que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, chorais com os que choram e alegrai com quem se alegra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda, quando a Bíblia diz toda, é toda, sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Não está se tratando aqui da injustiça do diabo. Está falando aqui sobre a injustiça dos seres humanos, humanoides, terráqueos, que detêm a verdade em injustiça. E aqui já começa uma resposta. Muitos que estão detendo a verdade em injustiça. Sendo que a verdade não é injustiça, ela é justiça. Versículo 19. Por quê? Ou seja, por quanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E você vai entender posteriormente o que significa inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, porquanto esses seres humanos que têm detido a verdade em injustiça, porquanto tendo conhecido a Deus outrora, no momento da vida, eles não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Você vê como que é a ingratidão humana quando ele tem seus planos e projetos egoístas, porquanto tendo conhecido Deus, ou pelo menos eles dizem que conhecem Deus, eles não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato, seus corações insensatos, se obscureceu.
Isso porque eles dizem que conheceram a Deus, não é verdade? Dizendo-se sábios. Oh, como nós somos sábios. Oh, como nós conhecemos a teologia de Deus. Então, eles dizem que conhecem a Deus, mas eles não conhecem a Deus. Eles conhecem as coisas de Deus. E há uma diferença brutal entre conhecer Deus e conhecer as coisas de Deus. Por isso que eles se dizem sábios, conforme o versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o que tem acontecido, meu irmão, minha irmã. E às vezes você, na sua sinceridade, você não sabe, ou até então não sabia. Mas a Bíblia está dizendo aqui o que é. A Bíblia está te fazendo conhecedor. A palavra de Deus está te tornando um conhecedor, então você está deixando-se de ser um ignorante. Porque o ignorante é aquele que não sabia. Mas a partir do momento que passa a saber e conhecer, ele deixa de ser ignorante. É o que está acontecendo com muitas pessoas neste momento. Assim eu quero crer. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E é o que tem acontecido. Só sendo louco para fazer o que estão fazendo hoje em dia, irmãos. Só sendo louco para envergonhar o nome de Deus. Só sendo louco para não glorificar o Deus Altíssimo. Porque muitas pessoas se esquecem de onde Deus as tirou e maltratam as ovelhas do Senhor. Inclusive, como eu disse aqui, em atos criminosos que até a lei dos homens abomina. Por quê? Porque eles dizem que conhecem Deus, mas não conhecem Deus coisíssima nenhuma. São mentirosos, hipócritas e loucos. Tornaram-se loucos e quem estiver achando ruim vai reclamar com Deus. Porque está escrito aqui em Romanos capítulo 1, versículo 22. Tornaram-se loucos e ainda diz que é sábio. Ainda tem a petulância de dizer que é sábio e bate no peito. Eu sou sabichão. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Deus incorruptível é a palavra que está dizendo. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Olha que coisa horrível, irmão. Só sendo louco para fazer isso aí. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às vontades dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por isso que você tem visto aí muitos se desonrarem entre si. Pois mudaram a verdade de Deus, que é imutável, mas eles têm mudado e despregado o verdadeiro evangelho para os seus próprios interesses egoísticos de vaidade e de correr atrás do vento. E você está entendendo aqui esse meu gesto aqui, você está entendendo. Porque graças a Deus você é inteligente. E é por isso que você fica com esses questionamentos. Porque você é inteligente e você não é a massa de manipulação. E eu dou graças a Deus porque ainda existem essas pessoas. Embora muitas delas não estão frequentando a igreja. Por que não estão frequentando? Por causa dessas coisas que estão acontecendo. E que está escrito na Bíblia. Então ninguém deveria ser pego de surpresa e nem se escandalizar por causa disso. Porque o Senhor já sabia. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus, que é a verdade de Deus absoluta, mas eles mudaram a verdade de Deus e têm pregado em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Eles têm servido ao homem, dizendo que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo a criatura. São os egípcios que nunca jamais saíram da terra do Egito, que estão servindo o faraó. É isso que está acontecendo. Levanta-se um homem se dizendo importante. E aí fica aquela nação, geração de escravos, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não tornei de volta ao jugo da escravidão. Aí era escravo do pecado na mão do diabo, e sob influência do diabo. Aí veio para a religião ser escravo da criatura. Então tem honrado e servido mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou
Deus abandonou, irmão, já está abandonado faz tempo. As pessoas talvez não vão lembrar do rei Saul, o primeiro rei do meio israelita, onde o povo estava vendo as outras nações terem um rei, um líder. Até então era Deus que era o líder, era o rei que administrava ali e guiava. Mas eles invejaram e pediram por um rei. E foram até o profeta Samuel, queremos um rei. E o profeta de Deus, ficou entristecido e foi orar a Deus. Aí Deus falou: Samuel, fica triste não, porque eles não têm rejeitado a você. Eles têm rejeitado a mim. Mas deixa, eles querem um rei, eles terão um rei. E Deus levantou Saul como rei de Israel. Mas chegou um momento da vida de Saul que a presença de Deus foi-se embora. É como na Arca da Aliança, foi-se a glória de Israel. E Cabote, o menino morreu e foi-se embora a glória de Deus. Ou seja, Deus não abandona ninguém. Vai nessa historinha de religioso que Deus não abandona ninguém. É, irmão? Pois é. E pelo que também Deus os entregou às suas vontades próprias de pecado e os abandonou. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Essa palavra aqui é de crente, irmão. É para crente que frequenta a igreja, que diz que conhece Deus. Apenas fala da boca para fora. Apenas diz conforme Lucas capítulo 6, versículo 46. Senhor, Senhor. Ó Senhor, Senhor, ó Deus e Pai, Criador do céu e da terra, ó amantíssimo Deus, ai que Senhor, Senhor, por que me chamais Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? É o Senhor Jesus Cristo dizendo. Aos religiosos vai falar: ai, o Senhor é meu pastor e nada me... Mentira! O faraó é seu pastor, o diabo é seu pastor, o desejo egoísta do seu próprio coração é seu pastor. O seu egocentrismo é o seu próprio pastor. E você ainda tem a audácia corajosa, impenitente, incrédula e insensata de dizer que Deus é o seu pastor. E que o Senhor é seu pastor e nada faltará. Mentiroso. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres... Você diz que conhece a Deus e que tem autoridade, mas não tem autoridade na tua casa. Você não tem autoridade na tua casa diante da sua esposa porque você não tem autoridade, não tem propriedade, porque ela sabe o que você faz de errado. E é por isso que você não pode praticar a autoridade na esposa que te conhece, que dorme no teu leito. Isso se ainda ela dorme contigo. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. E quem estiver achando ruim vai reclamar com Deus. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tá vendo aí, irmão? E diz que conhece Deus praticando essas abominações abomináveis. Versículo 28. E como eles, se não se importaram de ter conhecimento de Deus, nós conhecemos Deus, mas a gente não se importa não. A gente conhece um bocado de versículo, a gente fez teologia, a gente dá aula para os outros, mas não dá aula para a gente mesmo. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus não interfere na escolha humana, porque Deus é educado. Cada qual faz a sua escolha, porque Deus ele se apresenta, ele se revela através da sua palavra, para a pessoa ter conhecimento e deliberar por praticar a palavra que conheceu, e não fazer justamente o contrário, fazendo vergonha mundo afora, que é o que está acontecendo. E a dúvida, pelo menos até então, deveria deixar de ser a dúvida de muitas pessoas que estão acompanhando aqui até aqui. Versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade. Eles não abrem os olhos para isso. Eles acham e batem o pé dizendo que está certo. Cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade. É isso que eles estão, cheios. Cheios de inveja. Cheio de inveja diabólica.
cheio de homicídio, não apenas físico, mas matam as pessoas com palavras e com desejos malignos, cheios de contenda, cheios de engano, cheios de malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Que absurdo! Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios. É isso que eles são. E a palavra de Deus que está dizendo, são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, conhecedores da palavra, dizem que conhecem a Deus, mas não têm misericórdia e têm a petulância de orar: Pai nosso que está no céu, perdoa minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Mentiroso! Você não perdoa ninguém, mas ora para Deus ter misericórdia de você, que pede perdão pelos pecados. Porque a oração lá de Mateus capítulo 6, onde termina literalmente a oração do Pai Nosso, ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, continua lá no versículo 13 e 14, porque se vós que está orando a mim desse jeito não perdoar o seu próximo, eu não te perdoarei. Mas ninguém lê essa parte, né, irmão? Porque não é muito fácil, e muitas vezes essa geração quer e anseia por facilidades. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eles conseguem piorar o que já está ruim, eles conseguem tornar pior. É como os judeus, e aqui está falando dos judeus, mas está falando também porque a palavra de Deus é atual. Eles constroem um prosélito e o fazem piores 2 vezes mais do que eles. Meu Pai do céu, conforme está lá em Mateus capítulo 23, onde o Senhor dá uma qualidade bem romântica. Raça de víboras e hipócritas. É isso que são. Porquanto és inexcusáveis quando julgam, ó homem, quem quer que seja. Por que te condenas a ti mesmo naquilo que julga o outro? Pois tu que julga e faz o mesmo. Por que não enxerga? Por que não sente? Porque está cego, está com comichão no ouvido e está com o coração empedrado. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, e tu, ser humano, e tu, homem ou mulher, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escapará do juízo de Deus? Você acha mesmo que vai escapar? Você acha mesmo? Tá achando? Vai achando. Ou despreza tu a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas, porém, contudo, entretanto, a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade do diabo, do capeta e dos seus demônios. Qual que vai ser a recompensa para isso aqui? Está escrito aqui, o galardão da injustiça, da iniquidade e da desobediência, no versículo 9 de Romanos capítulo 2. Tribulação e angústia. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra e pratica o mal. Primeiramente ao judeu e também ao grego, ou seja, para todos, sem acepção de pessoas. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica, que obra o bem. Primeiramente ao judeu, como também ao grego, ou seja, para todos. Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Porque Deus não é injusto, como muitos têm pregado um Deus injusto. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E a todos que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Justificado pelo justo, o único justo. Nós não somos justos, mas somos justificados pelo justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. O gentio que não conhece lei, mas que são muito mais vezes mais misericordiosos do que eu como crente. É lamentável. É lamentável. Você vê muita gente que nunca pisou numa igreja, que não sabe nem o que significa evangelho, mas que não tem a maldade dos religiosos, que não tem a inveja, que não tem o espírito de contenda dos crentes, na sua maioria. Na sua maioria. Maioria por quê? Porque eles têm uma consciência melhor, mais limpa, menos piorada do que piora a religião. Versículo 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. Deus vai revelar. Deus vai revelar o segredo. Vai ser um dia de grandes surpresas. Vai ser um dia de muitas surpresas. Nossa. Mas Senhor, eu fui para a igreja, fiz a obra, não te conheço. Sai fora da minha presença. Maldito. Sai daqui. Irmão? Pois é, né? No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Eis que tu, que tens sobrenome judeu, e repousa na lei, e te gloria em Deus. E sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos por lei. E confias tu, e você confia, crendo mesmo na sua hipocrisia, que é guia de cego. Você crê que é guia de cego, sendo você mesmo um cego completamente, só enxerga um palmo à frente e olha lá, e confia que é guia do cego, luz dos que estão em trevas. Você que diz que conhece Deus, que diz que é instruidor dos nécios, do menos favorecidos cognitivamente, do menos inteligentes, mestre de criancinha, que tem forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina o outro e não te ensina a ti mesmo. Tu que prega que não deve furtar e furta. Ladrão, bandido. Você diz que é crime roubar, mas rouba. É a palavra de Deus que está dizendo. Pregador hipócrita que impõe fardo pesado sobre os outros, mas você nem com a ponta do dedo move. Foi Jesus Cristo que disse. Tu que diz que não se deve adulterar, mas você é o principal dos adúlteros. Está dizendo no versículo 22 de Romanos capítulo 2, e você deve estar aí escandalizado porque talvez nunca tenha lido isso. Esse é o problema da religião. Não lê evangelho, só vai para a igreja sentir Deus. Eu estou sentindo Deus. Eu vou para o culto ser maravilhoso para mim. Eu vou para o culto para ouvir a música que massageia o meu ego. Tudo está errado. Tudo com a motivação errônea. Porque o culto tem que ser para Deus, o louvor tem que ser para Deus, a glória tem que ser para Deus. E tu que diz que não se deve adulterar, adultera. E tu que abomina os ídolos e comete adultério. Você que fala mal dos católicos, dos outras religiões e faz coisas piores. Você que diz que o irmão lá se prostra diante da imagem e você que se prostra diante de um homem vivo, hein? Responda para mim, quem está pior na situação? Você que elege alguém para ser a quarta pessoa da Trindade, você que se prostra diante do faraó, Horus vivo, meu mestre, meu santo. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. É porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós.
O nome de Deus é blasfemado entre quem está de fora. E aí eu termino aqui, irmãos, aqui no versículo 24. Está escrito, o nome de Deus é blasfemado. O nome de Deus é envergonhado. O nome de Deus, irmãos, é descredenciado, onde se tira o crédito. Porque muitos vão dizer que Deus é bom, mas os crentes, os cristãos que eram para ser representantes de Deus na terra, têm sido verdadeiros diabos, demônios, endemoniados, possuídos de toda maldade e imundícia e iniquidade, conforme está escrito aqui. Filhos do diabo, mentirosos, onde João 8,44 vai dizer que os filhos do diabo praticam o que o pai pratica, e sendo o diabo o pai da mentira, tal pai, tal filho. Diabo mentiroso, filhos mentirosos. Aquele que ama e pratica a mentira tem um pai, e em Deus não há mentira. Sendo assim, Deus não é pai dos mentirosos, e dos hipócritas, e dos mascarados, e dos falsos. E é por isso que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós, que prega uma coisa e faz outra, onde as suas palavras são palavras de morte, são palavras de corrupção, são palavras de egoísmo, são palavras de escravidão, escravidão diante do homem. O apóstolo Paulo, ele era escravo dos seus compatriotas judeus, onde ele mesmo era perseguidor de crente, e ele ia ali com um documento permitindo que se matassem os crentes que eram perseguidos. Tanto que ele estava presente na morte do primeiro diácono da igreja primitiva, chamado Estevão. Ele estava lá presente, ele estava com um documento ali autorizando matar Estevão como sendo um perseguidor. Ele era um cristão verdadeiro. Tanto que a pregação de Estevão injuriou e tornou aqueles judeus odiosos a ponto de matá-lo. E é isso que os religiosos fazem. Eles ficam com raiva quando ouvem a verdade e aí quer matar o homem de Deus. É por isso que Jesus Cristo disse: ó nação corrompida, que persegue e matam os profetas. Vocês um dia haverão de aprender, porque se não aprender, vai ter o dia do grande juízo final. Mas eles continuam até hoje, contemporaneamente, século 21, prestes a passar por 22, continua a mesma coisa. E a mesma palavra que foi escrita há centenas de anos atrás, ela é eficaz e atual no dia de hoje. Porque é por isso que você vê na internet tanto escândalo, jovens escandalizando o nome de Deus, porque teve um adulto que ensinou. Ninguém fala isso quando um jovem de 15 anos está lá porque ele aprendeu de alguém. Então eu atribuo a culpa a quem ensinou. Eu atribuo a culpa não ao jovem de 15 anos, que para ele ainda há muita esperança. Em nome de Jesus, ainda há muita esperança para ele. Mas o culpado são os que ensinaram. O culpado é o pastor dele ou deles, esses lobos, esses meu Deus, irmão. Esses tosqueadores de ovelhas. Aí a criança aprende errado, vai praticar errado. Mas que em nome do Senhor Jesus Cristo ela aprenda. Mas isso não deveria servir de motivo para você abandonar Jesus Cristo. Isso não serviria de motivo para nós dizermos que Deus é injusto. Porque Deus não é injusto, Deus não erra, nunca errará. Mas são por causa desses aqui, descritos aqui, que o nome de Deus continua sendo blasfemado. E é por isso que muitas vezes eu ando por aí e a pessoa fala: lá vai um pastor, é só mais um. É só mais um dessa raça que a gente já tem visto aí, ó. Essa multidão de mentirosos. Eu vou dizer para você, meu irmão, não é me justificando não, porque eu não preciso me justificar, porque é Jesus que me justifica. Só não é necessário e é até injusto generalizar. Porque eu não sou todo mundo e ainda há um pequeno número, e graças a Deus por isso, que ainda há um pequeno número que não se corrompeu, que não foi lá para a estátua de Baal, beijar a boca de Baal na sua idolatria. Sim, irmão, nem tudo está perdido. Culpa desses aqui, ó, o nome de Deus é blasfemado. Pessoas que maltratam a própria esposa no altar de Deus. Irmão, misericórdia. Pessoas mentirosas, hipócritas, falam uma coisa, faz outra. Pessoas que por detrás das cortinas estão maquinando e planejando maldade. Irmão, Ezequiel, uma vez o Senhor pegou Ezequiel pelo cabelo, colocou ele lá diante de uma parede. Aí falou: cara, vai um buraquinho na parede, aí olha lá o que está acontecendo lá do outro lado.
É uma figura do Deus que sabe de todas as coisas. Deus tem a revelação, pode ter parede, pode ser parede blindada de aço, pode ser o que for, Deus sabe o que está acontecendo. Mas Deus levantou o profeta e revelou, falou, tá aí, ó, toda a liderança religiosa aí, ó, idolatrando. Eles estão idolatrando aí no quartinho fechado. Mas quando eles saem fora do quartinho, é toda indumentária de religiosa, de espiritual, de mansidão, de caridade. Tudo mentira. Tudo mentira, porque eles são uma coisa por fora, mas por dentro são outra coisa totalmente diferente. Oh, raça de víboras, hipócritas. Hipócritas, que limpais o copo por fora, mas não limpai o copo por dentro. Hipócrita, raça de víbora, pois que são semelhantes a sepulcros caiados, que são bonitos e enfeitados por fora, mas dentro tá cheio de ossos e toda podridão. Hipócrita, por que não limpa o copo primeiro por dentro, para depois limpá-lo exteriormente? E você, hipócrita, por que diz por irmão, deixa eu tirar o cisco que está no teu olho, quando na verdade tem uma trave diante do teu? Hipocrisia, porque muitos que querem pregar a palavra de Deus para os outros com interesses pessoais, aí está um grande erro também, com interesses pessoais, fama, reconhecimento, aplauso dos homens, porque na verdade o problema deles é que eles estão servindo homens e não estão servindo Deus. Eles talvez conhecem homens, mas não conhecem o verdadeiro Deus. O Deus de compaixão, o Deus de misericórdia, o Deus poderoso, o Deus soberano. Mas, é como Salomão disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que tem acontecido. Também, dentre muitas outras coisas, tem se perdido o temor de Deus. Estão brincando com as coisas de Deus. Estão tentando brincar com Deus. Mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar é justamente o que ele plantou que ele vai colher. E eu dou graças a Deus por isso. Então, prestemos atenção. E você que tinha essa dúvida, espero que tenha sanado. E quanto mais ao restante das dúvidas, leia a Bíblia, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Você deve ter ficado bem surpreso com essa leitura, não é verdade? A Bíblia tem resposta para tudo. Amém? Vá para o caminho do Senhor, irmão. Busque a Jesus enquanto se pode achar. E invoque enquanto está perto. O que o ser humano faz de errado, Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Que Deus te abençoe, guarde e proteja. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.